Bem, nós passamos 5 minutos, estava aguardando chegar mais gente, inclusive o presidente que chegou agora. E vamos passar a palavra para o acadêmico Jair Raso, que dispensa qualquer tipo de apresentação. Boa noite a todos. Eu queria agradecer ao Dr. Cláudio Salles pela oportunidade de falar sobre esse assunto aqui, que é um assunto que vem nos desafiando há algum tempo, sobre o qual tivemos a oportunidade de escrever algumas reflexões e estamos desenvolvendo ainda um pouco o tema. O título que a Alessia me perguntou, quem é que inventou esse título? Esse título, Medicina Baseada na Indiferença, realmente é um título original do artigo que eu vou lhes falar. Agora, alternativas à medicina baseada em evidência, não, é um termo largamente utilizado, porque tem inclusive artigos científicos sobre esse tema. Por que isso? Porque, como todos os senhores sabem, hoje nós estamos numa era da medicina em que a medicina está requerendo para si definitivamente o status de ciência. E a prática da tal medicina baseada em evidência, desde que foi lançada como método de ensino médico em 1992, passa a ser praticamente obrigatória para ditar as nossas condutas clínicas diante de tratamentos, de fármacos, dos diagnósticos, enfim, de tudo que é o que representa o ato médico. Mas nós vamos ver aqui que a medicina baseada em evidências, ela tem muitas limitações, e é sobre essas limitações que nós vamos falar hoje. O que é medicina baseada em evidência? Como diz esse artigo de 92, é que introduziu o tema, medicina baseada em evidência, como uma nova abordagem para o ensino e a prática da medicina. Seria a integração da melhor evidência em pesquisa com a experiência clínica e os valores dos pacientes. É preciso lembrar isso, que é muito comum em medicina e também na vida da gente como um todo, você partir de um conceito e ao longo do tempo ir esquecendo esse conceito. Então, inicialmente, medicina baseada em evidência, essa sigla está em inglês, ela é baseada na melhor evidência de pesquisa, associada aos valores dos pacientes, às suas preocupações e à prática do clínico. Vocês vão ver, ao longo do tempo, a gente vai esquecendo essa interseção que a medicina baseada em evidência estaria aqui, na interseção desses ciclos. Do que fala a medicina baseada em evidência? Fala justamente isso. As pesquisas médicas, elas têm níveis de evidência a partir dos quais a gente faz recomendações de tratamentos, de propedêuticos, enfim, de tudo que o médico faz no seu dia a dia. E basicamente é dividido assim: você tem níveis de recomendação e níveis de evidência. O que é recomendação de nível A? E de evidência 1A, que é o topo do nível de evidência? É a revisão sistemática de ensaios clínicos controlados e randomizados. Isso é o que está lá no topo da pirâmide do nosso conhecimento. Em segundo lugar, não é o ensaio. O segundo lugar é o ensaio. O primeiro lugar é a revisão do ensaio, ou seja, a interpretação do ensaio. Em segundo lugar, que é o nível 1B, é o ensaio clínico controlado, desde que ele tenha na sua metodologia, nos seus resultados, um intervalo de confiança estreito, não vou mostrar isso agora. O tipo de evidência 1C são resultados terapêuticos do tipo tudo ou nada. E aí as recomendações vão baixando. Vamos lá. As recomendações vão baixando. Recomendação de B, com nível de evidência 2A, para as revisões sistemáticas de estudos coorte. Evidência 2B, estudo coorte. Sempre que o estudo ele está no nível, a revisão desse estudo está no nível superior a ele. E 2C, observação de resultados terapêuticos. Descendo ainda mais, ainda no nível B, você tem de nível de evidência 3A e 3B. No 3A, revisão sistemática de estudos caso-controle, e os próprios estudos caso-controle com 3B. E os níveis mais baixos, relato de caso, e, por fim, opinião. Então, já vou avisando que essa aula de hoje está no nível de recomendação de evidência 5, é uma opinião do autor que nos fala. Portanto, já começa criticando a mim mesmo. Como o grau máximo de evidência
é o ensaio clínico controlado e randomizado, eu vou gastar um pequeno período dessa apresentação falando sobre o que é esses ensaios, como eles são desenhados, quais são as suas forças e as suas limitações. O que é ensaio? Qualquer forma de experimento planejado que envolva pacientes e que seja desenhado para elucidar o tratamento mais apropriado para futuros pacientes com condições médicas, uma determinada condição médica. A randomização, que é colocar o dedo do trabalho de maneira aleatória, ela começou em 1923 por esse autor chamado Fischer, numa pesquisa na área agrícola. E a randomização clínica ela aconteceu alguns anos depois por Anderson, quando ele usou o composto de ouro para um tratamento de tuberculose. O cego, desse trabalho, ele dava ouro para uns pacientes e dava água destilada para outros. Então ele nasceu em 1926. Então o ensaio dos ensaios ele é de 1926, relativamente recente, ainda não tem nem 100 anos. E o termo placebo foi utilizado pela primeira vez em 38 por dia, falando das vacinações contra o resfriado. O ensaio clínico bem conduzido, ele é controlado e ele é randomizado. Ele é um padrão de referência, como nós mostramos, ele é a melhor fonte de evidência científica e a melhor fonte de determinação de eficácia de uma determinada intervenção. Então não é só fármacos. Às vezes determinadas cirurgias, como nós vamos mostrar aqui, elas passam por ensaios clínicos controlados. E aí as limitações aumentam um pouquinho. O que se procura no ensaio clínico? Você vai comparar, no mínimo, 2 grupos. E os grupos eles têm que ser semelhantes para ver se o efeito daquele tratamento ele é diferente nos grupos que têm características semelhantes. A palavra encoberto, eu preferi a palavra cego, seguindo os conselhos do Dr. Alcino, que a gente deve evitar por ser politicamente correto, a palavra cego. Então a gente usa estudo encoberto, duplamente encoberto, triplamente encoberto, mas é o cego, duplo cego, triplo cego. Deve-se ter, ao longo do estudo, perder poucos pacientes do follow-up. Isso é essencial. Se você tem um estudo que tem um determinado número que você quer estudar, você perder esse número, você diminui a eficácia do seu estudo. Existem 2 formas de analisar. Uma análise por intenção de tratar, que você examina todos os pacientes que entraram no estudo, e uma outra que é só aqueles que completaram o estudo até o final. Isso é fonte de discordância na interpretação. E para você obter uma amostra grande, você geralmente utiliza muitos centros, às vezes centros em locais diferentes, em países diferentes, com o objetivo de ter uma amostra grande que seja, ao mesmo tempo, elucidadora do problema e, ao mesmo tempo, segura. O mascaramento triplo cego é o ideal quando nem o paciente sabe o tratamento que ele está tomando, nem quem está aplicando o tratamento sabe o que ele está dando, e nem quem avaliou o resultado do tratamento sabe qual tratamento foi dado. Esse é o ideal. Mas vocês podem ver aqui, por exemplo, numa cirurgia, num ato cirúrgico, praticamente é impossível o doente não saber que ele está sendo operado, ou que está sendo submetido a uma determinada técnica. Hoje, até por razões dessas, você tem que explicar até em riquezas de detalhe quais são as características e os riscos que ele está correndo e o que você vai fazer numa cirurgia. Então, para a nossa área, que é a área cirúrgica, tem essa limitação do que seria o ideal. E o placebo ele tem um efeito interessante que foi descrito e chamado efeito Hawthorne, que é o seguinte: quando você cuida de uma pessoa, ela tem uma tendência a melhorar, independente do que você está dando para ela. Chama-se efeito Hawthorne. É o ato de cuidar, que eu acredito que seja parte da grande arte médica. Só o fato de você estar cuidando de uma paciente, ela já se sente melhor. Então isso também é um efeito que deve ser levado em conta no grupo placebo. Do que parte quando você está estudando 2 grupos? Você está estudando 2 grupos em relação a um determinado tipo de tratamento. Da chamada hipótese nula. Ou seja, esses grupos são iguais. Não há diferença entre os 2 grupos estudados. É daí que você parte, da hipótese nula. E o P, que é o nível de probabilidade, indica a chance de um resultado num desses determinados grupos ocorrer se a hipótese nula for verdadeira. Ou seja, se os grupos são iguais, qual que é a chance do resultado ocorrer num dos grupos? O nível de significância estatística considerado e aceito é esse menor que 0,05, e o intervalo de confiança ele deve ser curto, de 95%, quanto mais curto, mais confiável. O que é um P menor que 0,05?
quando é improvável que aquele resultado tenha sido encontrado por chance, ou seja, por sorte, por acaso, mais do que 1 em 20 vezes. Quanto menor for o P, maior a significância do trabalho. E o valor de P demonstra a força contra a hipótese nula. Esses grupos não são iguais, eles são diferentes, porque o valor de P é muito pequeno. E os intervalos de confiança pequenos também refletem naquele determinado trabalho, quando eles são curtos, a confiabilidade. E são todos dados que você deve procurar ler num trabalho científico, estudo controlado e randomizado. E muitas vezes é aí que estão as pegadinhas desses trabalhos. Todo ensaio clínico controlado e randomizado passa, cada vez mais, vai passar por questões éticas, né? Por exemplo, hoje você não pode alocar pacientes para receber placebo se tem um tratamento já estabelecido e eficaz. Isso limita um pouquinho. Eu não posso dar placebo, por exemplo, no lugar de aspirina para doença cardiovascular, porque a aspirina é eficaz. Eu tenho que comparar a aspirina com outro medicamento, mas com placebo eu não posso. A privação do grupo controle de tratamento novo com evidência de superioridade em relação ao habitual. Como é que você vai justificar que existe um tratamento novo, que ele é, por exemplo, mais confortável? Vou dar um exemplo aqui muito claro, que nós estudamos muito aqui no grupo da Unimed, em relação ao quimioterápico temozolomida. Ele é um remédio que, superior ou não, ele mostrou ser superior, mas se ele fosse igual, ainda assim ele seria superior, porque é um remédio que a pessoa toma oralmente, ou seja, é uma medicação oral, não precisa ir para a clínica e com pouquíssimos efeitos colaterais. Você deve interromper um estudo se há evidências de eficácia ou não durante a condução. Então, quando previamente você descobre que um determinado grupo está se beneficiando ou não do tratamento, ele deve ser interrompido. Estudos científicos é obrigatório hoje, quando se envolve pacientes, o paciente está informado daquilo que ele está participando, da pesquisa que ele está participando. Essas são as normas, as questões éticas que começaram em 1964, com a Declaração de Helsinki, depois em Tóquio em 75, as normas de pesquisa, inclusive aqui baseadas no Conselho Nacional de Saúde, e também dentro do nosso Código de Ética Médica. Portanto, estudos que podem ser feitos em pacientes têm que passar obrigatoriamente, antes de iniciados, pelas comissões de ética. Se um determinado hospital, determinada instituição não tem um comitê de ética e pesquisa, existe um comitê do governo que pode ser utilizado para isso. Os ensaios clínicos, principalmente aqueles que envolvem fármacos, eles têm fases. Isso também é importante saber se você está lendo um trabalho, em qual fase que está esse trabalho. Fase 1, fase 2, ou fase 3, ou fase 4. O que é fase 1? É quando eu estou estudando a segurança do determinado fármaco, do determinado tratamento. Eu não estou estudando a eficácia dele. Eu quero saber se é uma droga segura, se eu posso dar isso para a gente. Geralmente já passou por estudos in vitro e em animais. Então eu vou estudar a farmacologia, a toxicidade, o metabolismo e a biodisponibilidade. Geralmente usa-se voluntários normais, são os ensaios iniciais em pacientes, cujo principal objetivo é determinar a dose daquele medicamento. E o N geralmente é pequenininho. Então, um estudo de fase 1, muitos quimioterápicos estão nessa fase 1. Ou seja, você dá por um pouco número de pessoas para saber qual que é a dose segura para a próxima fase de estudo. Qual que é a segunda fase do estudo? Aí é uma investigação que você está vendo se a droga é eficaz para um determinado tipo de tratamento. Também é uma avaliação em pequena escala da efetividade e da segurança do fármaco. O N já é bem maior, envolve 100 e 200 pacientes por fármaco. E o estudo fase 3, que é o que nos interessa, porque os ensaios clínicos controlados e randomizados, eles são fase 3. Como é que eles são? É uma avaliação em larga escala, por isso que ele usa múltiplos centros para ver se você pega um grande número de pacientes. Comparação com tratamentos padrões disponíveis, uma forma mais rigorosa de investigação, e ensaio clínico está na fase 3, esse estudo farmacológico. Mas existe também uma fase 4, depois que o estudo passou pelas revisões, está na prática médica, não necessariamente você interrompe os estudos. Você faz a vigilância após comercialização, monitora os efeitos adversos. É uma forma bem mais rigorosa da investigação, porque um grande número de pessoas está utilizando. E você pode fazer estudos adicionais em larga escala ao longo do tempo.
porque os estudos randomizados, eles têm um período de início e de término. Depois que eles foram validados, você tem um tempo maior para estudar morbidade e mortalidade relacionada ou não àquele determinado tratamento. Um estudo bem conduzido, ele não tem viés. O que é viés? São vários tipos de viés, vários tipos de coisas que você pode achar no trabalho. E é aí que começa nossas alternativas de medicina. A medicina, ela é hoje um jogo de braços entre a indústria, os hospitais, o médico, o paciente. É tanta gente envolvida nessa questão da saúde, e o que tem mais força é a indústria. E a indústria banca grande parte desses estudos randomizados. Então, a primeira coisa que a gente deve saber num estudo científico é ler nos autores o conflito de interesse desses autores. Tem muitos autores que estão estudando determinadas técnicas que eles têm ações na bolsa daquela companhia, daqueles medicamentos. É um viés. Tem outros vieses também. Vocês querem ver os viés? Tem viés de seleção. Eu vou falar hoje aqui eu vou citar aqui um acadêmico que descobriu um grande estudo que tem uma grande repercussão internacional, um mineirinho aqui da academia, descobriu um viés de seleção grave no trabalho. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Tem viés de intervenção, é a perda do segmento, cruzamentos. Então, um doente, por exemplo, está no braço, no grupo, em que ele vai ser submetido a um procedimento clínico. E o outro grupo é cirúrgico. Eu quero que cruza com o outro grupo por razões médicas. Então, há cruzamento, você tem que saber quantos pacientes cruzaram, às vezes falseia resultados de trabalhos. A não aderência ao tratamento, você prescreve um determinado tipo de medicamento, o paciente não toma. Existe viés na aferição de resultados, e aí existem armas poderosíssimas em estatística para você debulhar o método que foi utilizado naquele trabalho. E, por incrível que pareça, existe também viés de publicação. Existe uma tendência a se publicar mais os resultados positivos e não publicar os resultados negativos. Isso é um viés. Você esconde parte da verdade dos pobres nossos, que somos os médicos que estão aqui do outro lado, querendo saber o resultado desses trabalhos. Então, um estudo bem conduzido, ele não deve ter nenhum desses viés. E você que está lendo um estudo randomizado tem que procurar no estudo se há ou não algum viés. O cálculo amostral, ou seja, a quantidade, o N, né, de trabalho, ele é muito importante. Mas quando você envolve o ser humano, ele tem que ser o menor possível. Se a diferença entre os dois grupos ela for muito grande, você não precisa de uma amostra grande. Mas se a diferença entre os dois grupos for pequena, você precisa de uma grande quantidade de indivíduos para achar alguma diferença entre os tratamentos. O N também ele pode ser obtido na literatura. Se eu não sei um determinado N, o poder da amostra, por fórmulas, eu posso ir na literatura agora. Se fulano estudou 100 casos, eu vou estudar 120. Você pode procurar o N também na literatura. E ele depende, obviamente, daquela variável que você está estudando e do método estatístico utilizado. Há outras coisas no planejamento do estudo para ele ser bem feito, são os critérios de inclusão e de exclusão. E aqui é um dos grandes problemas de viés mesmo de trabalho controlado, porque os critérios de inclusão nem sempre eles refletem o dia a dia do médico. Vocês incluem em trabalho científico, às vezes, doentes que têm características que não são aqueles que a gente encontra no dia a dia. Geralmente os nossos doentes são piores. Os resultados a serem analisados, você pode estudar a evolução ou um desfecho qualquer. Por exemplo, eu quero estudar se nesse determinado grupo o doente teve um AVC, ou teve um infarto do miocárdio, ou então como foi a evolução dele ao longo do estudo. A adesão aos protocolos, isso aí envolve uma grande quantidade de gente, inclusive os médicos e outros profissionais envolvidos. E, obviamente, os efeitos adversos dos tratamentos. O que aconteceu com essa medicina bonita e com esse estudo baseado em evidência? Lembra daquela interseção dos ciclos? A medicina baseada em evidência, ela é a melhor pesquisa associada às condições, valores, preocupações dos seus pacientes e a experiência clínica. Com o passar do tempo, de 92 para cá, foram se esquecendo os lados do paciente, foi se esquecendo a experiência médica, e hoje se fala, para cima e para baixo, medicina baseada em evidência é como se fosse igual à melhor pesquisa científica. E não é. E é sobre isso que nós vamos falar.
desde que foi lançada a medicina baseada em evidência como forma de orientar a nossa terapêutica e forma de ensinar medicina, ela sofreu várias críticas. Algumas delas, provavelmente, vocês veem no dia a dia, e outras eu vou procurar apontar aqui. Por exemplo, é muito difícil estudar criança. Então já começamos com uma população completamente, quase que alijada dos benefícios do estudo da medicina baseada em evidência. A gente estuda muito pouco criança em estudos randomizados pelas limitações naturais desse grupo. Existe uma grande variabilidade de grupos. Por mais que a gente fale, os grupos eles têm que ser semelhantes, é muito difícil você colocar as pessoas classificadas em grupos que sejam realmente semelhantes. Os grupos geralmente são variáveis. Geralmente estuda-se métodos em estatística que procuram fazer uma regressão logística de uma variável, quando a gente sabe que nos tratamentos de um modo geral, o que seria ideal é que você estudasse muitas variáveis, enquanto que uma variável interfere na outra e vice-versa. De um modo geral, a maior parte dos estudos, para tentar chegar a alguma conclusão, alguma evidência, reduz para uma variável apenas. E aquilo que eu disse para vocês, que os critérios que você inclui o paciente no estudo ou exclui os pacientes do estudo, eles são bem diferentes do cenário que a gente está acostumado na vida real. Mais críticas. É possível comparar técnicas absolutamente diferentes? Isso é possível? Eu vou mostrar um exemplo aqui da minha área. Eu estou comparando certamente duas coisas que são comparáveis. Eu posso comparar determinada técnica cirúrgica com outra técnica cirúrgica. Eu posso comparar técnica cirúrgica com tratamento clínico, que é algo muito comum ser feito, braços clínicos, braços cirúrgicos. O que interfere em cada um de cada um desses grupos? Fatores humanos podem influenciar. Quem é que vai negar que, por exemplo, um cirurgião, um período de cansaço absoluto, por exemplo, no final do plantão, entra para uma cirurgia, ele é o mesmo cirurgião no dia seguinte que ele dormiu 8 horas e vai fazer um caso virgem. Não é o mesmo cirurgião. Os reflexos são diferentes, os resultados podem ser diferentes. Anestesista, quem convive em bloco cirúrgico sabe que isso aqui é um bicho diferente do médico. O anestesista ele é um profissional diferente. Eu falei bicho, você desculpe, mas ele é um profissional diferente. Ele já se apresenta para o doente assim, eu sou médico anestesista, né? Ele tem que falar que ele é médico. Enfermeiros, nós temos nos nossos hospitais, a maior parte dos enfermeiros, ela ganha menos do que um pipoqueiro. Como que você vai exigir que um enfermeiro tenha o mesmo compromisso, as mesmas questões que você tem, se comparado, por exemplo, com o mesmo enfermeiro americano, o mesmo enfermeiro europeu, onde todos são funcionários públicos, mais ou menos, socialmente estabilizados. Aqui não. Aqui, geralmente, um enfermeiro e um técnico de enfermagem, ele sai de um hospital, vai para outro hospital, às vezes trabalha 36 horas direto, folga 12, volta para o hospital outra vez. Esse enfermeiro não está te ajudando e a gente não trabalha sozinho. Isso interfere no resultado das suas pesquisas. Os auxiliares, os intensivistas, os fisioterapeutas, no meio, todo mundo que mexe com o paciente, nas condições, principalmente aqui, nas nossas condições brasileiras e, obviamente, nas outras partes do terceiro mundo, são completamente diferentes das condições onde a maior parte dos ensaios clínicos, controlados e randomizados são realizados. Isso é uma limitação. Eu não posso ler um trabalho randomizado e imediatamente traduzi-lo para a minha prática. Tem vários fatores que eu tenho que levar em consideração e o fator humano eu considero um dos mais importantes. E os próprios fatores humanos envolvendo os objetos da pesquisa, eu vou mostrar alguns deles aqui para você. O doente brasileiro, ele não é o mesmo que um doente oriental. Ele não é o mesmo que um doente americano, nem que um doente europeu. Os valores não são os mesmos. Não esquecer daquele ciclo valores do paciente. A relação com a morte, com a vida, com o sucesso ou com o insucesso do terapêutico, ela varia com o próprio doente. Isso influencia também nos seus resultados. Aqui é muito comum você ter, por exemplo, ganhos secundários sociais com tratamentos. É muito difícil, por exemplo, você pegar um trabalhador da área de construção civil, por exemplo, que tem uma hérnia de disco
e que você opere o resultado cirúrgico é perfeito, é dificílimo fazer esse doente voltar a trabalhar. Uma vez eu estava no HC junto com os residentes, no ambulatório, entrou um desses pacientes que tinha sido operado de hérnia de disco. Obviamente para pegar mais um atestado de licença. Eu dei o atestado, eu já tinha mais de 2 anos que ele estava afastado do trabalho. E a gente que já mexeu com perícia aprende que depois de você não trabalha 2 anos, ele não volta a trabalhar de jeito nenhum. Mas quando ele saiu, eu perguntei para o residente, o que você notou no paciente? Eu notei que ele levantou rapidamente, né? Ele entrou queixando e saiu andando. Grande observação. O que mais você notou? Ele estava carregando uma sacolinha com uma maquita. Ele estava trabalhando. Ele não queria voltar para o emprego dele. Esse paciente, se tivesse um estudo clínico controlado, o que ele estaria? Ele estaria como um mau resultado. E esse paciente é um sucesso terapêutico. Mas ele seria computado como um mau resultado, porque ele não voltou ao trabalho, ele ainda tem queixas. Ele tem queixas para o médico que está tratando dele, mas não queixas no dia a dia. É um assunto que é praticamente impossível de a gente resolver. É uma limitação do estudo controlado. Esses autores, desculpe, eles fizeram esse estudo jocoso que chama 7 alternativas à medicina baseada em evidência. Eles começaram a observar como é que nós médicos, de um modo geral, lidamos com a medicina baseada em evidência. Qual que é a nossa postura em relação à medicina baseada em evidência? Existe diferença entre nós, por exemplo, os cirurgiões e os clínicos? Então é bastante interessante esse trabalho, porque ele caracteriza 7 modalidades de alternativas à medicina baseada em evidência, e a minha aula é a 8ª, eu vou mostrar para você uma 9ª, depois tem uma 10ª, provavelmente vocês vão trazer na sequência uma 11ª e assim por diante. Existem várias. Ele apontou as 7 primeiras, vamos dizer assim. A primeira delas é a medicina baseada na eminência. Você imaginou o Papa com o estetoscópio? É muito comum você falar assim, você vai consultar o Papa. Papa é o Dr. Nicomedes. Bom, o doente já chega lá sabendo que a palavra do especialista é evangelho para o leigo. Essa é uma frase de um antropologista francês, eu trouxe em sua homenagem, Valência. O que o especialista, o que o Papa falar, está falando. Isso é uma limitação, essa medicina é baseada na eminência, é baseada na idade do médico, na experiência dos médicos, na cabeça, no cabelo branco do médico, a falta de cabelo do médico, seja o que for, né? O que dá para ele o ar de papa, de sumidade, né, no assunto. Medicina baseada na eloquência, que é a capacidade de expressão. Aí eu lembro para vocês o que o Sócrates fala de eloquência. A eloquência é a arte de aumentar as coisas pequenas e diminuir as grandes. Tem médico que é especialista nisso. Você diminui o que é grande, aumenta o que é pequeno, assim vai fazendo. Isso é uma arte da eloquência. Medicina baseada na veemência, que é aquela capacidade que o médico tem de convencer o paciente. Já melhorou se o Lula fosse médico? Ele convence a André. Esse é um sujeito brilhante. Ele é veemente. Ele tem uma capacidade de convencimento admirável. Medicina baseada na providência, é aquela que o médico e as pessoas que estão em torno do paciente levam em consideração suas crenças, sua religião, a resignação, o estado é esse mesmo, a vida é esse mesmo. Você já imaginou você entrar com um bloco cirúrgico e a equipe está em ciclo rezando para que tudo dê certo? Eu entraria em pânico se não fosse uma perna quebrada, eu levantava e ia embora, né? Mas é uma alternativa à medicina baseada em evidência. É a medicina baseada na providência. Que Deus nos ajude e ajude ao paciente. Medicina baseada na diffidência. Essa palavra é uma palavra inglesa, mas na língua portuguesa ela tem o mesmo sentido, que é a desconfiança na evidência. E aqui eu trouxe um mineirinho que nós somos desconfiados, né? E segundo um jornalista mineiro chamado Dirceu, o mineiro é desconfiado porque o resto não é digno de confiança. Na verdade, um pouco de diffidência, um pouco de desconfiança da evidência é postura científica. Obviamente, um exagero de desconfiança é postura contra a medicina baseada em evidência. Há muita gente que desconfia que tem mais coisa por trás do trabalho que, na verdade, tem. Tem trabalhos muito bem elaborados, muito bem feitos, com conclusões muito satisfatórias. Há outros não. Medicina baseada na previdência. E essa é para você, advogada. Né?
hoje nós, que mexemos com a área de saúde, estamos vivendo uma outra área da medicina, chamada medicina defensiva. Nós estamos preocupados não é só com o estético, nós estamos preocupados com o seu martelo também. Muitas vezes o médico ele faz trabalhos, pede exames, às vezes exageradamente para se defender, a chamada medicina defensiva. E isso é uma alternativa cara, custosa para todos nós, mas é uma tendência que eu acho que nós dificilmente vamos sair dela, que é você pede exames demais para se defender. Medicina baseada na confidência, que é o médico quando ele se coloca acima de qualquer evidência. E esses dois autores provocam a nós cirurgiões, dizendo que isso aqui é exclusivo dos cirurgiões. Eu acho que não é, mas eles falam que o médico que se coloca acima de qualquer evidência pode procurar que ele é um cirurgião. Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Esse senhor é o Dr. Walter Freeman, que é chamado o lobotomista. Nós estamos no ano de 1936, depois que Egas Muniz inventou a lobotomia. O Walter Freeman se juntou a esse neurocirurgião, que ele não era neurocirurgião, ele era neurologista e psiquiatra. Esse é o Dr. Watts fazendo um trabalho na cabeça de um paciente, numa técnica que foi descrita pelo português Egas Muniz, sobre a lobotomia para pacientes psiquiátricos graves, através de incisões e preparações no crânio. E aqui vocês estão vendo o maestro, que é o Dr. Freeman, dirigindo o cirurgião, porque ele não era cirurgião. Dr. Egas Muniz ganhou o Prêmio Nobel de Cirurgia em 1949 por essa técnica da lobotomia. Ele inventou, na verdade ele chamava de leucotomia. O que esse médico fez acima das evidências? O James Watts inventou um quebrador de gelo e um martelinho, e ele pegava os pacientes deles escondidos, o Dr. Watts, que era neurocirurgião, anestesiava dessa forma, dava um eletrochoque no paciente. O paciente, ele geralmente dava 1, 2 ou 3 eletrochoques. Nesse períodozinho que o doente entrava em coma pós-comicial, ele punha esse paninho sobre o nariz do paciente e, através da órbita, ele introduzia um picador de gelo, batia com o martelinho, fazia isso bilateralmente e o paciente saía do consultório dele. Ele não levava esses pacientes para o hospital. E apresentava resultados nos Estados Unidos, de fora a fora. Ele fez isso durante 10 anos, operou mais de 2.500 pessoas nessas condições, fora do ambiente cirúrgico, com as pessoas aqui. Ele mesmo não usava nem luva, não fazia nenhum tipo de asepsia. Obviamente teve resultados bastante desastrosos, obviamente teve resultados muito positivos também. E essa loucura, esse médico acima de qualquer evidência, ele lançou as bases do que a gente chama hoje a psicocirurgia moderna, que eventualmente eu vou podemos conversar sobre ela. O Walter Freeman, ele praticamente amplificou o trabalho de um outro médico também acima de todas as evidências, que é o nosso Egas Muniz, o médico português que inventou a técnica. Mas existem outras alternativas à medicina baseada em evidência. E vou falar de algumas delas aqui. A medicina baseada na diferença, na ineficiência, na inteligência, e a minha medicina baseada na indiferença. O que é medicina baseada na diferença? Eu já falei algumas coisas, mas vamos repetir. O paciente do terceiro mundo, ele tem muito mais anemia do que os pacientes dos estudos crônicos randomizados, estudos clínicos randomizados norte-americanos e europeus. Isso é uma característica já determinada, inclusive, em trabalhos científicos. A anemia, ela pode alterar os resultados de um trabalho. São mais desnutridos, a gente não precisa ir longe para saber isso. Só olhar o continente africano, né? Nós temos um hábito muito maior de automedicação, e isso interfere com os estudos controlados. Portanto, interfere com os resultados. Nossas doenças têm uma tendência, hoje um pouco menos, com maior acesso da população aos meios de diagnóstico, mas a apresentação das doenças é mais tardias. Todos vocês que apresentam trabalho no exterior, geralmente se apresentam tumores maiores, tumores mais difíceis, e, portanto, resultados, algumas vezes até inferiores. O diagnóstico é tardio junto com a apresentação da doença. E uma pouca aderência ao tratamento por vários motivos, econômicos e até culturais. Eu nunca me esqueço de um colega meu, infectologista, que dava um remédio para um paciente dele com AIDS,
E dentro da caixinha do remédio tem uma coisa grandinha assim, que é para evitar a umidade. E o paciente uma vez voltou para ele e falou que o comprimido grandão ele deixava para tomar por último. Ele tomava a caixinha também, tomava o negócio. Questão cultural, né? É diferente da educação dos pacientes de lá e de cá. Portanto, você tem que sempre levar em conta que você está praticando a medicina, você tem que basear na diferença do seu paciente. Medicina baseada na ineficiência, eu já apontei alguns casos. O treinamento de pessoal não é igual. Quem já trabalhou fora do país vê como que é diferente a postura profissional. E o treinamento do pessoal, desde a limpeza, passando pela instrumentação cirúrgica, o técnico de enfermagem e enfermeiro, controle de infecção nosso, melhorou estupendamente, mas não é igual, não adianta falar que é, porque não é. Nós temos uma dificuldade enorme de segmento de pacientes, portanto, de saber qual que é o resultado real do seu tratamento. Eu nunca me esqueço uma vez que eu estava assistindo uma aula de um colega brilhante, mostrando os resultados da cirurgia dele, e ele dizendo assim, eu só tive 2 complicações. Eu estava do lado de um professor meu que falou assim, que engraçado, eu sou azarado, foram os meus 2 pacientes que eu mandei para ele. O que significa isso? É porque não fez um segmento adequado. Isso é, infelizmente, a nossa realidade. Nós não temos uma estrutura nas nossas universidades, nem nos nossos serviços privados, para ter uma estrutura voltada para pesquisa e segmento de pacientes. É difícil para o paciente voltar. Há uma dificuldade de transferência para centros mais desenvolvidos. Desculpe tocar nesse ponto, mas um dos pontos que fez o Pimentel ganhar, ele falou o absurdo que era um paciente sair de Montes Claros, sair lá do norte, pegar e vir tratar em Belo Horizonte. Isso não é absurdo. No Canadá, o melhor hospital que existe chama-se Helicóptero. A gente passa mal em qualquer canto do Canadá, ele vai para um centro, através do helicóptero. Tratar em pequenos centros, com um volume maior, é prática de boa medicina e não o contrário. Aqui nós temos uma dificuldade, inclusive dos políticos, em enxergar isso como uma política de saúde e desenvolver centros. É mais fácil você pulverizar e fazer centros de cada vez menos excelência do que aumentar os pequenos centros de excelência e transferir rapidamente os pacientes. Essa é a forma, por exemplo, que a medicina canadense desponta como uma medicina de boa qualidade. Inequidade, não preciso nem dizer que, apesar de ter melhorado muito isso no país, ainda a distribuição, o acesso aos melhores meios de diagnóstico e tratamento não é igual para toda a população. Os nossos pacientes do SUS ainda têm muito mais dificuldade de se beneficiarem com a prática da medicina baseada em evidência. Eles são muitas vezes vítimas da medicina baseada na ineficiência. Medicina baseada na inteligência é um termo cunhado pelo nosso acadêmico Dr. Lucas Machado. O Dr. Lucas fez um trabalho maravilhoso, foi publicado, ele fez uma crítica ao estudo WHI, que falava sobre os efeitos cardiovasculares da reposição hormonal em mulheres. Esse estudo teve uma grande repercussão mundial, e daqui de Belo Horizonte, o Dr. Lucas começou a levantar a voz. Olha, esse trabalho é burro, ele tem viés de seleção, ele começa a alocar pacientes com 63 anos de idade, quando os efeitos cardiovasculares já estão instalados. Que benefício que ela pode ganhar da reposição hormonal se a doença já está instalada? E ele apontou, foi voz completamente, quase que inaudível durante quase 10 anos, um trabalho publicado, se não me engano, em 93, em 2003, só em 2011, o Norte voltou para o Dr. Lucas Machado, ele tem razão, o trabalho foi mal desenhado, ele tem um viés grave de seleção, era um dos viés apontados pelo Dr. Lucas, e ele chamava que a medicina baseada em evidência daquele estudo controlado, randomizado, que é o WHI, ele não era um estudo confiável. E ele propôs que o médico ele deve usar não a medicina baseada em evidência, mas a medicina baseada na inteligência, que é a tomada de decisão baseada no conhecimento, para fazer o trabalho, que inclui a nossa educação, a nossa literatura e a nossa experiência. O que o Dr. Lucas estava falando é, volte à origem da medicina baseada em evidência, leva isso em consideração. E eu conheço esse termo, medicina baseada na indiferença, que ele tem várias vertentes. Nós poderíamos falar da indiferença dos nossos governos, seja de qualquer bandeira,
em relação aos problemas graves de saúde, seria uma medicina baseada na indiferença. Nós poderíamos estar falando da postura do médico, que às vezes não tem diante do seu paciente um compromisso diante do seu juramento. Nós poderíamos estar falando de indiferença. Fica lá o doente abandonado à sua própria sorte. Mas não, eu vou contar uma outra indiferença que eu acho que é grave, porque ela usa a inteligência e a atenção do médico, mas é, da mesma forma, uma forma polida de tratar mal o seu paciente, que é a indiferença aos estudos clínicos randomizados à medicina baseada em evidência. E isso é muito comum no nosso meio. Eu publiquei na nossa revista médica esse título, que é um resumo, eu diria que é um preâmbulo desse assunto de hoje. Eu estou desenvolvendo as outras partes desse trabalho, eu vou falar um pouco sobre ele. Nesse trabalho eu falo sobre um estudo controlado e randomizado que compara duas técnicas diferentes para o tratamento da estenose carotídea, que é a endarterectomia, onde o cirurgião, através de um corte, retira a placa que está obstruindo a carótida cervical, e a angioplastia, que o cirurgião, através de uma punção femoral, uma técnica extremamente elegante, ele dilata a artéria, ele aperta a placa contra a parede da artéria e deixa ali uma malha de metal, um metal especial, que é chamado de stent. Então existe um estudo que comparou essas duas técnicas. Qual das duas técnicas ela é superior? Eu estou falando da endarterectomia porque é um assunto que eu gosto muito e que é, na medicina, talvez a cirurgia mais estudada. Essa é a endarterectomia. A técnica que eu utilizo, a gente utiliza um microscópio cirúrgico, estão vendo aqui exposição arterial, carótida interna, carótida comum, carótida externa. A gente interrompe o fluxo com esses clipes, que são os mesmos clipes que a gente usa em aneurismas, com força um pouquinho menor. E a endarterectomia, ela foi amplamente estudada por estudos controlados, randomizados, que estudaram pacientes assintomáticos, que é o ACAS, que é um estudo americano, pacientes sintomáticos, ou seja, que tiveram AVC pequenos, que é o NASCET, o mesmo estudo europeu para doentes sintomáticos, todos estudos randomizados, e eu aqui vou chamar bastante atenção para esse último estudo que foi publicado em 2010, esse aqui é da década de 90, todos aqui são da década de 90 e esse é de 2010. Essa é a técnica da endarterectomia, você retira a placa, vocês estão vendo a retirada da placa, da artéria, basicamente que é como um cirurgião de filme de cowboy que opera e mostra a bala para a família. Eu tirei a bala. Porque retirar a bala tem nenhum valor científico, mas retirar a placa para a gente tem. Cortada a placa, limpada a parede arterial é suturada. Essa cirurgia, os cirurgiões cardiovasculares fazem muito bem. Nós, neurocirurgiões, com a técnica preconizada pelo nosso meio pelo Atos, fazemos esse paciente estar com anestesia local e sedação. Usamos um microscópio cirúrgico para fazer. Então, é uma técnica elegante, geralmente rápida e com resultados na literatura em todos esses trabalhos mostrando um resultado de prevenção de acidente vascular muito importante para os pacientes que têm estenose carotídea grave. O que o CREST mostrou? O CREST comparou essa técnica, que é a convencional, que ela foi primeiramente feita por um argentino, depois um americano popularizou a técnica, ela é largamente utilizada no mundo todo, e ela comparou, então, a técnica convencional com a angioplastia, que é a novidade científica. E a angioplastia tem uma indústria enorme, é uma indústria, seria a indústria trabalhando contra um artesão, que somos nós. E o que o estudo mostrou? Quando eu incluo na minha avaliação do trabalho, começa como você deve avaliar um trabalho clínico randomizado. A prevenção do AVC, infarto do miocárdio ou morte, os dois grupos foram semelhantes. Ligeira tendência à melhora da endarterectomia, mas realmente o grupo da angioplastia mostrou-se eficaz. Com a publicação do CREST com esses resultados, e esses resultados são um pouquinho diferentes em mulheres. As mulheres
se beneficiam mais da endarterectomia, um pouquinho mais se comparadas aos homens. Esse trabalho, quando publicado, ele modificou a prática da medicina na América. Hoje, na América, o sujeito, para fazer uma angioplastia, ele precisa explicar para as fontes pagadoras por que é que ele não está fazendo a endarterectomia. No Brasil, desde a publicação do CREST, aconteceu justamente o oposto. Depois da publicação do CREST, o número de angioplastia triplicou e o nosso número de endarterectomia caiu pela metade. Você vai estudar o CREST, ele tem um punhado de viezinho. Por exemplo, as duas técnicas são elaboradas para evitar acidente vascular cerebral. Quando você separa isso, quando eu estou estudando acidente vascular cerebral, o resultado da endarterectomia é muito superior ao da angioplastia. É quase o dobro de acidente vascular cerebral no grupo da angioplastia. Então, por que o resultado final foi igual? Porque no CREST eles incluíram como resultado final o IAM, infarto do miocárdio. E qual foi o critério de IAM que eles utilizaram? Troponina. Não foi alteração eletrocardiográfica, não foi clínica do paciente, foi elevação de troponina. E aí os grupos ficaram similares nos resultados. Acontece que isso não bate com a prática, por exemplo, a minha. Eu publiquei em 2004 um estudo retrospectivo, que pode ser criticado pelo fato de ser retrospectivo, do resultado de 110 procedimentos, em que eu uso anestesia local com sedação, como eu mostrei. O meu nível de IAM nesse grupo foi de 0. O de AVC e de morte foi bem inferior ao CREST. Aí você fala, isso é um estudo retrospectivo, mas ele é muito parecido com um estudo de grandes autores americanos, que tem mais de 1000 casos publicados, que usam a técnica da anestesia local. Quer dizer, eu estava conseguindo reproduzir aqui, no meu hospital, os resultados de grandes séries americanas. E que o CREST falou que eu tinha muito infarto. Eu não tenho muito infarto. Então, eu fiz um segundo estudo, foi publicado próximo ao CREST, em que eu falo sobre uma terapia ponte, mas ao mesmo tempo estudo a incidência de IAM e de AVC. É um estudo prospectivo, portanto, a chance de errar um pouquinho menor. E mesmo assim, eu tive 0,8% de infarto. E esse infarto foi numa paciente diabética e foi um infarto assintomático. Eu fui descobrir que o doente infartou no follow-up dela. Também o índice de AVC está dentro do preconizado pela literatura e morte abaixo de 1%. Quer dizer, um bom resultado de uma série de 124 casos operados. Então, apesar de publicar, ser interessado nesse estudo, ao contrário, depois do CREST, o meu volume de endarterectomias caiu pela metade. Aí você fala assim, a angioplastia do CREST? Não, a angioplastia é sensacional, é maravilhoso. Nós acreditávamos que a angioplastia devia ser indicada para todo paciente idoso, com grandes comorbidades. O que o CREST mostrou? Não. A angioplastia é bom para doente jovem. O doente idoso ele tem que fazer endarterectomia. Porque você passar um catéter pela crosta da aorta, você solta muito mais trombo e tem muito mais complicação de AVC do que se você operar diretamente a carótida. Então o CREST ensinou que a angioplastia é muito útil se você souber utilizar. E para que a gente utiliza? E eu felizmente tenho no meu grupo, apesar de abusarem e fazerem mais angioplastia do que eu desejar, um grupo muito bem preparado que faz angioplastia. E eu indico, mando o paciente fazer. Quando você tem uma estenose actínica, que é cada vez mais comum em pacientes que tomam irradiação para câncer de laringe, quando você tem uma estenose pós-cirúrgica sintomática, a gente indica a técnica da angioplastia. Quando você tem um pescoço hostil feito o meu assim, operar um pescoço feito o meu é terrível para o cirurgião. Às vezes a bifurcação da carota lá dentro da base do crânio, você chega lá, às vezes é difícil. Então é uma boa indicação de angioplastia. Pacientes abaixo de 70 anos, eu aprendi isso com o CREST. O CREST mostrou que abaixo de 70 anos as duas técnicas são muito equivalentes. Então, se o paciente é mais jovem, vai fazer a angioplastia. É uma técnica tão boa quanto a endarterectomia. Quando eu tenho uma oclusão contralateral, vocês viram ali na minha técnica que eu, durante um período de tempo, a gente oclui o segmento que está indo para o cérebro. Se eu tenho o outro lado já fechado, eu prefiro que esse doente faça uma angioplastia, porque ela gasta menos tempo do que eu para abrir a artéria. Eu gasto em torno de 20 minutos com o microscópio. O cirurgião cardíaco faz isso em 15 minutos. Mas eu faço em torno de 20, 24, por aí. A minha média, na verdade, publicada é 22 minutos. E, obviamente,
Nós estamos num período onde o doente lê, onde a indústria publica, né, em revistas leigas, e ele te pergunta, se você não falar com ele, ele vai te perguntar, e a angioplastia? E o tal do stent, ou do stent, eles falam cada nome mais doido que o outro. E às vezes o doente, eu geralmente falo assim, olha, você está conversando com o dono da hidaterectomia, vai ouvir o colega da outra técnica e ele toma a decisão dele. Eu geralmente indico nessas condições dele. Mas na prática aqui não foi essa não, apesar do CREST mostrar a superioridade de uma técnica sobre o outro, apesar da evidência, médicos ao longo desse país fizeram o que eu chamo de medicina baseada na indiferença. Vamos ignorar esse trabalho e vamos tocar o bonde na indústria. Por que isso é importante? Eu fiz um levantamento no nosso hospital com uma angioplastia, com o custo de uma angioplastia, eu opero 6 pacientes. 6. Então isso faz uma diferença muito grande. Custo. Exclui cirurgião, exclui tudo. Custo do procedimento. E o grande vilão deles do custo é justamente o que faz a técnica dele ser elegantíssima, que é um guarda-chuva que protege contra êmbolos. Bom, vocês viram aí, medicina baseada em evidência, medicina baseada em diferença, diferença, gradiência. Vamos falar um pouco de ciência. Como é que você vai ensinar então medicina para os outros? Existe uma tendência na escola, hoje você conversa com alguns professores que falam, o médico de hoje, ele precisa saber epidemiologia e ética. Ele não precisa de mais nada. Vocês não acham isso muito errado? Eu poderia abrir mão, por exemplo, do ensinamento do pai da neurocirurgia, o Harvey Cushing, que já fazia na década de 20 e 30 do século passado, cirurgias que hoje a gente repete exatamente como ele preconizou. Mesmo estando acima de todas as evidências, se vão pôr em pé uma especialidade, eu vou abrir mão de experiência. Como que você vai ensinar a medicina hoje? Baseada em evidência? Baseada em quê? O Dr. Luiz Otávio Savassi, que não está nessa academia porque é enjoado, não quer estar, o convidado já foi várias vezes, né, mas é convidado de honra, né? Ele fala que educar é desiludir. Você deve procurar fazer. Então, todo mundo tem muita certeza, vamos desiludir o povo. O estudante tem que ser desiludido. E ele classifica que eu não falo em medicina baseada em evidência, eu falo em medicina baseada em dados obtidos com o emprego do método científico. Aqui eu acho que é um eufemismo, ele acabou de falar, que também ele lê muito, né? Um médico extremamente preparado, um leitor voraz, um estudante diário de medicina e pratica a medicina que ele vê nos estudos científicos. Ele deu uma aula uma vez na Unimed e ele citou essa frase do professor João Gabriel Marques Fonseca, que muitos dos senhores certamente conhecem da escola. A medicina é a arte de administrar a incerteza. E eu achei essa frase muito mais próxima da nossa realidade por 2 motivos. Primeiro, que ele considera a medicina uma arte. E segundo, que nós, na verdade, sabemos muito pouco. Diante de um paciente, muitas vezes ele tem vergonha de dizer que você não sabe, você está incerto. Você, às vezes, precisa realmente estudar. E o Dr. Savassi completa a frase do Dr. João Gabriel no mesmo slide. Olha só, a medicina é a arte de administrar a incerteza sem demonstrar insegurança. Então, o médico ele tem que ficar quietinho, sem piscar o olho, sem levantar a sobrancelha. Ele tem que passar confiança para o paciente dele. Eu acho esse ensinamento sensacional, porque ele mistura um pouco da ciência e da arte de ser médico, onde a importância, né, do médico ser preconizado pela escola, o nosso professor, de um artista, né, porque ele tem, antes de tudo, ele tem uma postura diante do paciente dele que é muito semelhante à de um ator. O ator sabe e você acha que ele sabe. Então, medicina, ela é, na verdade, para ser ensinada, ela é uma ciência ou ela é uma arte? Eu encaro essa resposta de uma maneira muito fácil para mim. Uma das áreas de neurofisiologia que mais me interessa são as funções dos 2 hemisférios cerebrais, que renderam para um neurocirurgião americano o Prêmio Nobel de Medicina em 1982, em que ele estudou as funções do nosso hemisfério direito. Esse cérebro está olhando para você, portanto, isso aqui é direito, isso aqui é esquerdo. E dentre as funções, a gente sabe muito bem
que o nosso cérebro ele é preparado do lado esquerdo para interpretar a ciência. E do lado direito do cérebro, ele é preparado para a arte, para os pensamentos abstratos, para a filosofia, para a música, para artes em geral. E os dois hemisférios, como os senhores sabem, são unidos pela grande comissura, que é o corpo caloso, e o nosso cérebro é um só, porque você tem uma constante troca de informações de um lado para o outro. Se você levar em consideração do ponto de vista fisiológico, na verdade a resposta para essa questão é simples. Ela está no nosso cérebro. Inclusive tendo as suas limitações, porque o nosso cérebro tem limitações. A medicina é arte, a medicina é ciência, integradas pelo corpo caloso. Para isso, então, eu proponho, para encerrar essa aula, uma outra alternativa à medicina baseada em evidência, que eu estou chamando aqui de medicina baseada na prudência, no sentido de buscar, portanto, um pouco de sabedoria. E aí, eu ouso encerrar dizendo que prudência seria aprender e ensinar a medicina como ciência e arte, e evitar a ilusão de querer saber tudo, mas também a indiferença ao saber. Muito obrigado. Doutor Jair, sua palestra merece uma definição. Foi brilhante. Realmente, eu quero comentar, foi excepcional. E para dirigir discussões, eu acho que nós temos que chamar aqui um cientista. Então, está mais próximo de mim aqui, eu na Itália, porque realmente preciso de um cientista para poder. Eu queria antes só fazer uma colocação, uma pergunta, sobre medicina baseada em evidência. Eu assisti uma palestra há muito tempo em que foi colocado quando começou a medicina baseada em evidência. Então, um trabalho de 1800 alguma coisa, de 1970, outro de 1980, e eu tenho no meu conceito que a medicina baseada em evidência começou em Budapeste com Samuel Weiss. A primeira observação da medicina baseada em evidência foi feita pelo Samuel Weiss. Eu tive algum tempo, ano passado, em Budapeste, e fui lá e fotografei o laboratório onde ele fez esses estudos, que hoje é museu, em que ele verificou que os partos feitos por parteiras tinham um índice de infecção corporal muito menor do que o parto feito por estudantes de medicina. E que o motivo é que os estudantes de medicina saíram da sala de autópsia e iam diretamente fazer o parto sem logo. Então eu considero que a medicina baseada em evidência nasceu aí. Eu queria saber a sua opinião. Eu vou passar acho que quando eu falo que ela nasceu em 92, foi quando o termo foi utilizado e ele passou a ser repetido como um mantra. Tudo é evidência, tudo é evidência. Mas obviamente, antes dele, a medicina ela teve vários exemplos de estudos controlados, né? Não necessariamente randomizados, mas buscando justamente níveis de evidência. Concordo plenamente. Mas o termo, né, como ele é utilizado como uma arma de ensino, ele é de 92. Obrigado, Cláudio. Só queria reafirmar o que o Cláudio deu, belíssima apresentação, muito interessante, muito criativa, muito didática. Parabéns, aprendi muito. E está então em discussão a apresentação do Jair Haas, algum comentário? Abordou de uma maneira assim, bastante expressiva uma coisa que deveria fazer parte do dia a dia do ensino das faculdades de medicina. Eu, com a minha insistência de continuar sendo professor, estou completando esse ano 54 anos de ensino, né? E 54 anos de medicina também, vividas intensivamente, e tenho presenciado aí, realmente, as aberrações que os nossos colegas têm feito por aí, em todas as especialidades, e com muita ênfase na minha especialidade. Entre parênteses, quero te dizer que eu tenho uma expressiva
experiência com endarterectomia de carótida, né? Participo plenamente do seu ponto de vista e só lamento que os neurocirurgiões tenham aprendido a operar carótida e, em vez de mandar um doente para a gente, passaram a operar as carótidas fazendo endarterectomia, o que eu lamento. Mas, na minha especialidade, por exemplo, as aberrações são realmente incríveis. Eu levantaria aqui duas bandeiras, assim, que estão tomando um vulto imenso. Primeiro, com relação a tratamento de varizes, né? Em que de repente apareceu uma técnica nova, sem nenhuma evidência de bons resultados, sem nenhuma experiência prévia, já apresentando mortalidades, e que vai tomando vulto, especialmente porque ela é simples e dá dinheiro. Também com relação às tromboses venosas, né? O aparecimento dos novos anticoagulantes, digo aqui que os laboratórios fazem uma pressão gigantesca sobre os médicos mal informados, ou ainda inexperientes, né, que acreditam nos placebos, basta dizer os inúmeros flebostáticos, os linfocinéticos, com os quais ou sem os quais o mundo permanece tal e qual. Enfim, cada um de nós aqui gostaria de, corroborando aí a sua beleza de palestra, comentar um monte de coisas, mas eu queria mesmo te cumprimentar e te dizer que um dia numa mesa redonda aí meu departamento aqui da sociedade de cirurgia vascular, me deram 15 minutos para falar e eu coloquei uma frase que eu aprendi com o Abrantes, que foi meu chefe, que falava que medicina é uma ciência de verdades transitórias e todos nós fizemos coisas horríveis achando que estávamos fazendo o melhor. Por exemplo, na nossa época, que o Cláudio pegou também, a gastrectomia subtotal era um tratamento eletivo no mundo inteiro para úlcera péptica. Era tão comum que no 5º ano, meu chefe, que era rigoroso, me permitia fazer a gastrectomia. Nós alejamos centenas e centenas de pacientes, até que veio o estudo sobre o H. pylori, nós então sepultamos uma legião, né? Eu apresentei num Congresso Nacional de Cirurgia, antigamente a gente fazia cirurgia geral, a cirurgia de Ramel, para tratamento do megacólon, que vocês conhecem muito bem, acho que o Cláudio fez também lá com o Luiz, né, que era uma aberração. Apresentei com todo o orgulho no Congresso, uma experiência na época com 22 casos, absurdo, porque aquilo não tinha estudo randomizado, foi mais um palpite que alguém teve e nós, idiotas, seguimos aquilo, né? Então, meus parabéns. Responsabilidade de gente como você, de nós todos e cada um no seu setor, insistirmos, né, com os novos para que não se aventurem nas chamadas novidades milagrosas. Meus parabéns, gostei demais. Muito obrigado. Eu gostaria de só comentar uma coisa em relação a isso. Primeiro, por que nós, neurocirurgiões, vamos nos meter na endarterectomia? Você sabe por que nós vamos meter na endarterectomia? Porque quando dou aula de endarterectomia, eu um espectro que a gente chama de revascularização cerebral. Você tem várias técnicas de revascularização cerebral. A mais eficaz e a mais estudada é a endarterectomia. Eu trabalho no hospital cardiovascular, onde os cirurgiões cardíacos fazem endarterectomia e fazem muito bem. Tecnicamente aprendi um punhado de truquezinho com eles, né? Mas tem um orgulho de dizer que eles aprenderam demais também comigo. Por exemplo, hoje lá eles usam anestesia local. Antigamente era o doente ficava entubado até o dia seguinte, com medo de hematoma cervical, etc. E tal. Hoje não, eles usam a técnica anestesia local com ótimos resultados. São extremamente habilidosos, são rápidos para fazer a técnica. Ao passo que nós achamos que o tempo da endarterectomia não faz diferença. São aqueles primeiros minutinhos ali. O paciente não desenvolve déficit, ele não vai desenvolver déficit. O tempo necessário para você fazer a cirurgia o mais meticulosa possível. Mas nós só mexemos, e eu advogo a endarterectomia como uma técnica neurocirúrgica, porque ela revasculariza o cérebro e as grandes complicações dela somos nós que tratamos. E é um acidente vascular cerebral, muitas vezes os quais são terríveis, né? A mortalidade que eu tive na minha cérebro de hemorragia intracerebral, eu tive que operar. Então, eu acho que, por mais técnico que seja o cirurgião cardíaco, ele sempre vai precisar da retaguarda do neurocirurgião, caso a coisa deu alguma complicação. Por isso que nós entramos na seara, mas no Brasil, de um modo geral, os cirurgiões vasculares ainda dominam
nem da artéria que eu. Mais algum comentário? Doutor Jair Raso, estou emocionada de ouvir o seu trabalho artístico, científico e ético. Parabéns. E eu gostaria de falar uma coisa que eu acho assim, muito interessante, é que eu acrescentaria, né, com o meu viés, que eu acho assim que pode também contribuir, né, como que a gente vai fazer uma medicina, né, como que é importante levar em consideração o neurologista, o criador da psicanálise, o doutor Sigmund Freud. Como que nós vamos fazer com o nosso inconsciente, com o inconsciente da equipe, com o inconsciente, né, dos profissionais. Então, assim, eu queria dar um testemunho muito, como que eu poderia dizer, profissional. Eu tenho a sorte, né, de trabalhar com você e de ter trabalhado também com o Dr. Guilherme Cabral. E eu acho que a gente precisaria, né, numa reunião como essa, falar assim, da importância do afeto. Como que você, como que o Dr. Guilherme Cabral, que eu acompanhei de perto, como que vocês aumentaram, eu falando no meu viés, né, como que vocês aumentaram a eficácia do bom resultado da cirurgia, da vida dos pacientes, com o afeto de vocês, com a seriedade, né? E assim, o fato de vocês dois e alguns outros, mas eu posso falar de vocês dois, de incluir o vínculo ético, profissional com as famílias. Então, acho que isso, eu que acompanhei mais de perto, assim, a eficácia é muito grande, que eu acho assim, que a gente precisaria de incluir isso também. Aliás, começando pela primeira parte, folga em saber que a neurociência, os neurocientistas, cada vez mais comprovam a beleza do pensamento de Freud em relação ao inconsciente. E o grande golpe narcísico de tirar a consciência do centro da humanidade e entregar para a inconsciência. Cada vez mais existem vários trabalhos, oportunamente eu convido para uma outra apresentação que eu falo muito sobre o inconsciente e como que Freud é atualíssimo. Desses que eu citei para você, Egas Muniz introduziu a psicanálise, apesar de introduzir por lobotomia, ele introduziu em Portugal a psicanálise de Freud. Freeman não, Freeman nunca gostou muito de psicanálise, ele era até um pouquinho contra a psicanálise de Freud, mas você sabe que na América a psicanálise, da mesma forma como o Muniz inventou lobotomia e ela se transformou técnica amplamente difundida na América, a mesma coisa aconteceu com a psicanálise. Freud quietinho lá na Europa, nos Estados Unidos a coisa ganhou um boom muito grande. Mas ele, do ponto de vista fisiológico, neurofisiológico, as últimas pesquisas, tem vários trabalhos dele, ele é moderníssimo. Um lugar, como você citou, eu sou criado do Guilherme Cabral e o cirurgião de um modo geral, o neurocirurgião de uma forma particular, ele tem o desafio da técnica como praticamente o objetivo da carreira dele. É muito difícil abrir uma cabeça, é muito difícil mexer lá dentro e é muito difícil fechar. Fazer tudo lá é muito difícil. Esse desafio, ele acaba fazendo que o neurocirurgião esqueça, como comento, a razão de sua partida. E é nisso aí que o Dr. Guilherme fez uma escola que é uma escola praticamente inigualável. O Dr. Guilherme nunca deixou de ser médico, nunca deixou de encarar o paciente e os seus familiares com o foco da atenção, sem abrir mão dos desafios técnicos. Ele era um cirurgião extremamente técnico. Então isso vem de uma escola que a gente procura passar para frente, porque eu acho que é a maneira adequada de se lidar com uma coisa tão difícil é não esquecer a razão por que você está fazendo. A razão é o paciente. Queria colocar dois problemas que você tocou também, que está sendo muito discutido hoje na ética. O primeiro é o uso do placebo. Você colocou muito bem que não deve ser usado, é proibido
pela CONEP, que seja usado hoje o placebo quando você tenha uma outra substância que tenha alguma atividade. E participei de 2 reuniões nacionais soviéticas e perguntei a um representante de uma multinacional por que as indústrias farmacêuticas estão batendo tanto para poder usar o placebo. Hoje é uma discussão muito grande entre o Conselho Federal de Medicina, que é contra o uso de placebo, e as indústrias, a pressão da indústria, que não é fácil, querendo introduzir novamente o placebo. E se trata apenas de número de casos, porque quando você tem que distinguir entre 2 drogas ativas, você precisa de um número muito grande de casos para dizer que uma é 5 ou 10% melhor do que a outra. Talvez seja aí em torno de 500 casos. Enquanto que quando você tem um placebo que dá 10 ou 15% de cura, ou de melhora, contra uma outra droga que dá 50% ou 60%, é claro que você faz isso com um número muito pequeno e você diz, isso é muito ativo. E, na verdade, esse é o grande problema e nós não devemos aceitar a volta do placebo se nós tivermos uma outra alternativa. E a segunda coisa que você também tocou, que eu acho que é importante, é por que estão sendo feitos muitos estudos multicêntricos nacionais. A ideia não é apenas de aumentar o número de casos, não. Existe uma outra coisa errada da indústria, e eles são bons nisso, que é o seguinte: pede-se a cada hospital, ou a cada médico, a cada um que esteja fazendo ensaio, que faça 10 casos ou 15 casos de determinado dentro do mesmo protocolo. Acontece que você só tem o resultado desses 10 casos e com 10 casos você não pode chegar a nenhuma conclusão. Então o que você faz? Você faz isso em 10 ou 20 clínicas, você vai ter 200 casos, mas quem tem esses 200 casos? Só a indústria. Então só ela que sabe e só ela que consegue analisar o que aconteceu com a droga. E isso ela pode manipular do jeito que quiser. E quem tem só os 10 casos, às vezes um teve nada, outro teve muita coisa, porque aí o acaso vai ser muito importante. Então esses 2 assuntos hoje em ética são muito importantes e nós temos que ficar atentos por causa desses 2 problemas. E eu acho que felizmente o Conselho Federal de Medicina está atento a isso, e menos ao multicêntrico, mas mais ao outro do placebo. Eu gostaria, excelente colocação, eu gostaria de acrescentar uma coisa em relação ao placebo também. Não só em relação ao placebo, em relação a esses desenhos dos estudos de um modo geral, como o senhor falou. Quem faz trabalho de pesquisa tem um hábito que, felizmente, os CONEPs estão barrando, de começar o trabalho. Começa o trabalho e depois apresenta o projeto. Eu já apresento o projeto, está em andamento. E às vezes os comitês de ética não se nunca dividem, porque vários pacientes se submeteram àquele trabalho, muitas vezes com um desenho equivocado. Isso é uma forma de pressionar os conselhos a liberarem um pouquinho. Isso acontece muito em hospital. A Universidade Federal já deu um passo a isso, por exemplo, nos programas de pós-graduação. Você não começa no trabalho, então você vai perder o seu trabalho. Não vamos aprovar pelo fato de que você já começou e está me apresentando aqui um trabalho bastante avançado. Então, esse é um dos pontos. Quanto ao estudo segundocêntrico, o senhor tocou um ponto fundamental que eles criticam muito aqui. Você vai fazer uma técnica complementar de ectomia. Eu participei de uma mesa redonda com um desses simbolizadores, que falou assim, porque os grandes centros, os sujeitos têm que fazer 50 endarterectomias para poder fazer bem feito. Eu peguei e falei assim, você viu a minha série? Você acha que eu perco isso? Eu acho. Eu não opero 50 casos por ano. Eu não opero 50 casos por ano. Então, pelo seu critério, eu estou excluído, eu não posso entrar. Por outro lado, eles fazem treinamentos, tipo curso valida, de fim de semana, para determinadas técnicas como a angioplastia. Um sujeito numa sala, faz ele fazer em pouquinho ou coisa assim, e ele sai treinado para fazer em doente e apresenta 5, 6 casos junto com os 5, 6 da outra instituição, e eles vão fazer isso que o senhor acabou de falar. Eles são terríveis para isso. E
mais interessante, nessa mesma mesa redonda, eu apresentei uma parte desse CREST aqui para discussão. O sujeito começou a apresentar um estudo pós, naquele estudo fase 4, nas entranhas do método do CREST, mostrando as entranhas metodológicas, estatísticas, que não era bem assim. Você não precisa ir tão longe, você não precisa entrar. O método ele é bem desenhado, o resultado é que não está te agradando, essa é a grande verdade. E não está agradando por quê? Porque aqui você ainda não tem pressão, mas na América o sujeito já não consegue fazer angioplastia, porque simplesmente as companhias não pagam. Elas usam esse trabalho aqui, mas não vão pagar. É caro demais, vou pagar, para aqueles casos que tem que pagar. Então aqui a gente tem uma maneira realmente diferente de lidar com essas questões que o senhor colocou, principalmente em relação, e eu concordo plenamente. Aqui um detalhe a mais, que infelizmente eu acho que nós vamos chegar no limite da pesquisa em humanos. O cérebro é o nosso limite. É praticamente proibido hoje nos Estados Unidos você fazer pesquisa, por exemplo, em animais como o chimpanzé. E isso realmente, aqueles que mais se assemelham a nós não podemos utilizar para pesquisa, porque, pasmem vocês, às vezes os comitês de proteção dos animais são mais eficazes que a proteção à vida humana. E teve aquele negócio de São Paulo também, tinha um biotério lá. Nos Estados Unidos, eu visito instituições que têm animais, você para entrar no laboratório de animal é muito mais, tem mais critérios de segurança do que você entrar no bloco cirúrgico. Fernando. Jair, eu vou me permitir dar os parabéns aí pela sua palestra. Isso é absolutamente necessário. Eu te conheço há tanto tempo, sei que como ninguém você consegue conciliar muito bem a ciência e a arte. E foi isso que você fez aí de uma maneira muito brilhante. Eu queria só aproveitar para comentar uma coisa que está muito relacionada à sua exposição, que é a questão que vem preocupando muita gente hoje, que é a ditadura do protocolo. Nós hoje, em várias especialidades médicas, nós estamos evoluindo para uma verdadeira ditadura do protocolo, desconhecendo essas outras evidências que você colocou aí, entre elas o senso crítico, a inteligência e a experiência. A coisa está evoluindo de uma maneira tal que brevemente isso vai ter ingerências na área ética. E se o indivíduo não reproduzir o protocolo exatamente do jeito que está, aquilo dali pode vir futuramente, quem sabe, a ser questionado como infração ética. Ninguém discute a importância dos protocolos, é óbvio, em todas as áreas, mas essa proeminência está tomando um nível tal que deixa muita gente angustiada com isso. Vai haver uma mecanização, muitas vezes, da assistência em função disso, desconhecendo outros valores importantes. Foi exatamente o que você colocou aí. Você tocou num ponto também que eu acho fundamental, e a gente, como profissional, é chamado para elaborar esses protocolos. E uma das recomendações que nós recebemos é que toda vez que você for fazer um protocolo, emite o nome protocolo. É uma diretriz, um guideline, para você se orientar, e não para fechar tratamento. E sempre, em todos os casos, colocar literaturas de emergência também. Você coloca, por exemplo, estou falando, a estenose acima de 70% tem que prender a arterectomia. Coloca um trabalho que manda para a angioplastia. A estenose abaixo de 70 anos, o paciente vai para a angioplastia. Coloque também nas suas referências um trabalho que fala o contrário. Porque aí você pode se defender contra essa voracidade dos gestores de querer amarrar a medicina por causa de custo, em cima de protocolos, geralmente os protocolos mais baratos. Está coberto de razão. Mas a gente tem que participar disso. Tem uma frase bacana do Dr. Guilherme que você não pode vencer, junte-se a eles. Então a gente tem que mexer nessa parte do protocolo e fazer parte da elaboração deles para não ser engessado. Jair, quando eu ouço você falando, a primeira coisa que me vem à mente é o pensamento assim, um dia eu chego lá. Só que na minha idade eu não posso mais dizer isso, né? Não vai dar mais tempo, né? Mas isso é um elogio, né? Eu divido os expositores em duas categorias.
aqueles que fazem exposições inspiradas e aqueles que fazem exposições transpiradas, né? Eu pertenço à segunda categoria e tenho uma bruta inveja de você que você pertence à primeira categoria. As suas exposições são inspiradas, né? O comentário que eu gostaria de fazer seria ligado à essência do que você falou, porque você falou a respeito do que em psicofarmacologia se chama de fatores não específicos da terapêutica medicamentosa. Quer dizer, quando nós administramos um antidepressivo, um ansiolítico, um antipsicótico a uma pessoa, nós temos que levar em conta que entram fatores que não são inerentes à droga, que são inerentes ao médico, ao próprio paciente, às vezes à família do paciente, à cultura do paciente e uma série de coisas assim que você abordou de maneira didática, muito bonita. Agora, uma coisa que eu tenho a impressão que deixou de ser dita por você, por alguma razão, porque não interessou, ou você não teve tempo, é de que os ensaios randomizados, controlados com duplo cego, além de se prestarem para o progresso, para o invento de novos procedimentos terapêuticos, tiveram uma utilidade muito grande na desmoralização de tratamentos inócuos ou ineficientes ou geralmente fantasiosos. Em psiquiatria isso aconteceu muito, né? Os procedimentos de terapêuticas biológicas, chamadas biológicas, como insulinoterapia, malarioterapia, lobotomia, né? Inclusive o próprio eletrochoque, só foram devidamente avaliados depois do invento dos ensaios controlados randomizados, né? Porque, ainda que, como o Cláudio falou, houve tentativas para ensaios controlados antes da época que se falou, houve o Sommerfeld, houve o Lister, houve o médico inglês que descobriu o escorbuto. Escocês. Não ofende a Escócia, não é escocês. Escocês. Houve várias situações dessa maneira. A obrigatoriedade de ensaios controlados só surgiu em 1962 com o desastre da talidomida. Foi só em 1962, quando houve o grande desastre da talidomida, que os ensaios controlados, randomizados, passaram a ser obrigatórios pela indústria farmacêutica. E isso não foi um mérito médico, foi um mérito do Senado dos Estados Unidos. O Senado americano que decretou essa obrigatoriedade, e não a sociedade médica, né? Então, apenas um lembrete de que a utilidade dos ensaios ajudaram em muitas especialidades a colocar no devido lugar alguns procedimentos terapêuticos. Por exemplo, o eletrochoque continua sendo um tratamento padrão de
de grande eficácia para as depressões. Só que até 1980 ele era uma panaceia. Se fazia eletrochoque em todo o mundo. Se não desse certo, se procurava um outro procedimento. O eletrochoque só foi identificado como terapêutica específica para a depressão recentemente. Mas era esse o comentário que eu queria fazer. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou acrescentar nessa aula, nós temos exemplos na neurocirurgia de ensaios clínicos randomizados que simplesmente sepultaram procedimentos neurocirúrgicos elegantérrimos, nós éramos muito entusiastas, por exemplo, a revascularização cerebral com a temporal superficial na cerebral média. 2 grandes estudos, o último deles publicado também recentemente, comprovaram, eis aí uma elegante técnica cirúrgica aguardando uma indicação. Dá para colocar isso na aula. Agora, só para o senhor ficar tranquilo, eu transpiro muito mais que o senhor. Você falando, é a minha inspiração, mas eu sou um transpirador. Mais alguém? Cid. Eu queria fazer um comentário. Mais ou menos dentro dessa linha de... eu acho que a medicina está muito baseada em exames. Né? Nós sabemos disso já. E no laboratório, no meu consultório, eu fico estarrecido quando eu vejo um indivíduo jovem de 22 anos, sadio, chegando com um exame de sódio e potássio. Eu nem anoto na minha ficha. Quer dizer, isso é uma das coisas. Agora, aconteceu recentemente um fato muito interessante. Um paciente chegou, indicado por endocrinologistas e neurologistas, porque ele teve um desmaio. Ele teve um acidente, um desmaio, e convulsões, isolados, e não acharam causa. Então pediram aquela batelada de exame. Ele veio do hospital com magnésio baixo. Então mandaram um nutrólogo resolver o problema do magnésio. E eu tenho um livro de dietoterapia, que está na 10ª edição, que eu comprei agora, em 2014, um livro de nutrição, Present Knowledge of Nutrition. Fui folhear com ele, porque como eu tenho uma formação científica, eu mostro as evidências ali na mesa com pacientes. Não tem computador no consultório, que eu quero olhar para a cara do paciente, né? Não quero olhar para a máquina. Então mostrei para ele, falei, olha, o que você teve não está nada a ver com deficiência de magnésio. Aí, em 2 livros que eu tenho, a mocinha, a filha dele, fotografou alimentos ricos em magnésio para tranquilizar. Né? Então, aquilo que ele teve não está descrito na deficiência de magnésio em nenhum desses livros que eu tenho. Sabe? E eu fico estarrecido com essas coisas, como é que esse pessoal pega o exame, magnésio está baixo, vai magnésio. Né? Então, eu acho isso muito estranho, sabe? Como esse pessoal está se baseando em exames. Então, uma outra paciente apareceu com anemia, mas tratamento normal, anemia, o médico não quis operar porque tem anemia. Eu falei, escuta, na curva de Gauss, é o que está ouvindo agora nas pesquisas eleitorais, você tem 2,5% acima daquilo que é considerado normal e 2,5% para baixo. Não significa que esses indivíduos sejam anormais. Ela insistiu tanto que eu falei, olha, você vai no Dr. Romeu Ibrahim de Carvalho, que eu falei com ela, falei, você é assim, você não está anêmico, você é assim. Foi do Dr. Romeu Ibrahim, adivinha o que ele falou com ela? Você é assim. Parecia, quem sou eu para ditar normas do Dr. Romeu, né? Mas a coisa está muito, muito complicada, sabe? Apenas para te parabenizar pela excelência da palestra, principalmente pela didática, como todos nós sabemos. Mas realmente um assunto muito interessante. Boa noite e obrigado pela sua presença aqui na reunião acadêmica. Parabéns mais uma vez. Foi excelente a sua palestra. Muito obrigado. Eu convidei ele.
dois e... Outra vez. Legal, saiu.